Durante anos, Clara acreditou que sua vida seria definida pelas limitações que enfrentava. Crescida em uma pequena comunidade do interior, ela aprendeu desde cedo a conviver com dificuldades financeiras, longas jornadas de trabalho e a constante sensação de que seus sonhos estavam muito distantes da realidade. Enquanto outras pessoas falavam sobre faculdade, viagens e carreiras promissoras, Clara concentrava seus esforços em ajudar a família a pagar as contas do mês. Aos 19 anos, conseguiu um emprego simples em uma loja da cidade e passou a trabalhar mais de 10 horas por dia. Apesar do cansaço, nunca abandonou completamente o desejo de construir um futuro diferente. Todas as noites, depois do expediente, dedicava algumas horas aos estudos. O progresso era lento, quase invisível. Muitas vezes ela se perguntava se aquele esforço realmente valia a pena. Os resultados demoravam a aparecer, e a cada novo obstáculo surgia a tentação de desistir. Houve momentos em que a situação ficou ainda mais difícil. Problemas familiares consumiram suas economias, responsabilidades inesperadas aumentaram sua carga de preocupações em determinados períodos. Clara chegou a acreditar que estava lutando uma batalha impossível de vencer. O que mais a machucava não era o trabalho duro ou a falta de recursos, mas a sensação de estar parada enquanto o mundo parecia avançar sem ela. Mesmo assim, havia algo dentro dela que se recusava a desaparecer. Uma pequena voz que insistia em lembrar que grandes mudanças raramente acontecem de uma só vez. Então ela continuou. Estudou quando estava cansada. Persistiu quando os resultados não apareciam. Recomeçou sempre que algo dava errado. Meses se transformaram em anos, e aquilo que parecia insignificante começou a gerar consequências inesperadas. Suas habilidades melhoraram, sua confiança cresceu e novas oportunidades surgiram. Certo dia, ao participar de um processo seletivo para uma vaga que considerava muito acima de suas possibilidades, Clara decidiu tentar mesmo acreditando que não seria escolhida. Para sua surpresa, foi aprovada para a etapa seguinte. Depois vieram outras fases, novos desafios e inúmeras situações que exigiram coragem. Em vez de fugir do medo, ela aprendeu a caminhar ao lado dele. Descobriu que coragem não significa ausência de insegurança, mas a decisão de agir apesar dela. Quando finalmente recebeu a notícia de que havia conquistado a vaga, sentiu uma emoção difícil de explicar. Não porque aquele emprego resolveria todos os seus problemas, mas porque representava algo muito maior. Era a prova de que seus esforços silenciosos tinham valor. Era a confirmação de que os dias difíceis não haviam sido desperdiçados. Com o passar do tempo, Clara continuou crescendo profissionalmente, mas sua maior conquista não apareceu em um currículo nem em um certificado. Sua maior conquista foi perceber que havia deixado de ser a pessoa que esperava pelas circunstâncias perfeitas para agir. Ela se tornou alguém capaz de construir oportunidades mesmo em meio às dificuldades. Anos depois, olhando para trás, compreendeu que a superação não acontece quando finalmente alcançamos um objetivo. A superação acontece nos dias comuns, quando escolhemos continuar apesar do cansaço, apesar das dúvidas e apesar dos fracassos. É construída em silêncio, através de pequenas decisões repetidas inúmeras vezes. E foi justamente essa sequência de escolhas que transformou sua vida. Porque no fim das contas, o que mudou o destino de Clara não foi um golpe de sorte nem um acontecimento extraordinário. Foi a decisão diária de não desistir de si mesma, mesmo quando tudo parecia dizer que seria mais fácil abandonar seus sonhos. E essa decisão, por menor que pareça, tem o poder de mudar completamente a história de qualquer pessoa. Depois de conquistar a vaga que durante tanto tempo pareceu impossível, Clara imaginou que finalmente encontraria a tranquilidade que tanto buscava. No entanto, a nova fase trouxe desafios que ela jamais havia previsto. Nos primeiros dias de trabalho, tudo parecia intimidante. O ambiente era diferente de qualquer lugar onde já havia estado, os processos eram mais complexos e as pessoas ao seu redor pareciam possuir muito mais experiência. Embora estivesse feliz pela oportunidade, uma insegurança silenciosa começou a crescer dentro dela. Em diversos momentos, observava seus colegas desempenhando tarefas com facilidade e se perguntava se realmente merecia estar ali. Cada erro parecia enorme. Cada dúvida parecia uma prova de que talvez não fosse boa o suficiente. Por algum tempo, Clara lutou contra esses pensamentos sozinha. Ela tinha medo de demonstrar fragilidade e acabar decepcionando aqueles que confiaram em seu potencial. Então passou a fazer o que sempre havia feito diante das dificuldades: trabalhar mais. Chegava cedo, saía tarde e aproveitava cada oportunidade para aprender algo novo. Enquanto muitos enxergavam apenas o resultado de seu esforço, ninguém via as noites em que ela voltava para casa exausta. Sentava na cama e se perguntava se conseguiria continuar acompanhando o ritmo. Em alguns dias, a vontade de desistir reaparecia com força. Afinal, era muito mais confortável permanecer em lugares conhecidos do que enfrentar constantemente o desconforto do crescimento. Mas toda vez que pensava em abandonar aquele caminho, lembrava-se da jovem que estudava depois de longas jornadas de trabalho e que acreditava que uma oportunidade poderia mudar sua vida. Ela não queria decepcionar aquela versão de si mesma. Com o passar dos meses, Clara começou a perceber algo interessante. As tarefas que antes pareciam impossíveis agora se tornavam parte da rotina. Os erros diminuíam. As dúvidas eram substituídas por conhecimento. Aos poucos, sua confiança crescia sem que ela percebesse.
Certo dia, durante uma reunião importante, surgiu um problema inesperado que ninguém conseguia resolver rapidamente. Enquanto todos analisavam a situação, Clara sugeriu uma solução baseada em algo que havia aprendido durante seus estudos. A proposta foi aceita e funcionou melhor do que o esperado. Pela primeira vez, sentiu que não estava apenas aprendendo, estava contribuindo. Aquela pequena vitória mudou sua forma de enxergar a própria trajetória. Ela percebeu que não precisava ser perfeita para ter valor, não precisava saber tudo para merecer respeito. Precisava apenas continuar aprendendo e avançando. A partir daquele momento, passou a encarar os desafios de maneira diferente. Em vez de vê-los como ameaças, começou a enxergá-los como oportunidades de crescimento. Essa mudança de mentalidade transformou não apenas seu desempenho profissional, mas também sua vida pessoal. Clara começou a acreditar mais em si mesma. Passou a aceitar que o progresso não acontece de forma instantânea e que ninguém se torna forte sem antes enfrentar dificuldades. No entanto, justamente quando tudo parecia finalmente se estabilizar, uma situação inesperada colocaria à prova tudo o que ela havia aprendido até ali. Um acontecimento que faria Clara perceber que a verdadeira superação não acontece quando vencemos os desafios externos, mas quando aprendemos a vencer os limites que existem dentro de nós mesmos. A vida de Clara parecia finalmente entrar nos trilhos quando uma notícia inesperada mudou completamente sua rotina. Sua mãe, que sempre foi seu maior apoio, começou a enfrentar sérios problemas de saúde e passou a precisar de acompanhamento constante. De repente, Clara se viu dividida entre as exigências do trabalho, as responsabilidades da casa e a preocupação diária com alguém que amava profundamente. Os dias ficaram mais longos e cansativos. Ela acordava cedo para organizar tudo antes de sair, passava horas trabalhando e, ao voltar para casa, dedicava seu tempo aos cuidados da mãe. O descanso tornou-se um luxo raro. Aos poucos, o desgaste físico e emocional começou a aparecer. Sua concentração diminuiu, seu rendimento caiu e a confiança que havia construído com tanto esforço começou a balançar novamente. Em alguns momentos, Clara sentia que estava voltando ao mesmo lugar de anos atrás, quando acreditava que a vida sempre encontrava uma maneira de dificultar seus planos. Havia noites em que chorava sozinha, sem que ninguém percebesse. Não porque fosse fraca, mas porque estava cansada de ser forte o tempo todo. Enquanto observava a mãe dormir após mais um dia difícil, ela se perguntava quantas batalhas uma pessoa era capaz de enfrentar antes de desistir. Ainda assim, na manhã seguinte, levantava-se e continuava. Foi durante esse período que Clara aprendeu uma das lições mais importantes da sua vida. Ela percebeu que superação não significa carregar tudo sozinha. Durante muito tempo, acreditou que pedir ajuda era um sinal de fraqueza, mas a realidade mostrou o contrário. Quando alguns colegas perceberam que ela estava passando por dificuldades, ofereceram apoio. Um deles ajudou em tarefas profissionais mais complexas. Outro compartilhou experiências parecidas e mostrou que ela não estava sozinha. Até mesmo seus gestores demonstraram compreensão quando souberam da situação. Pela primeira vez, Clara permitiu que outras pessoas estivessem ao seu lado. E isso fez toda a diferença. Aos poucos, ela compreendeu que ninguém vence grandes desafios isoladamente. Existe força na determinação individual, mas também existe força em aceitar apoio quando necessário. Com o passar das semanas, a saúde de sua mãe começou a apresentar sinais de melhora. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas aquela pequena evolução trouxe esperança para toda a família. Ao mesmo tempo, Clara percebeu que também estava mudando. As dificuldades não a haviam quebrado. Pelo contrário, haviam revelado capacidades que ela nem sabia que possuía. Ela descobriu que era mais resiliente do que imaginava, mais paciente do que acreditava e mais forte do que jamais havia reconhecido. Um dia, ao olhar seu reflexo no espelho antes de sair para o trabalho, percebeu algo diferente. Não era sua aparência que havia mudado, era seu olhar. Havia uma confiança tranquila que não existia antes. Não a confiança de quem acredita que tudo dará certo, mas a confiança de quem sabe que será capaz de continuar mesmo quando as coisas derem errado. E foi justamente quando começou a sentir essa nova segurança que uma oportunidade inesperada surgiu em seu caminho. Uma oportunidade que poderia levá-la muito mais longe do que ela jamais sonhou, mas que também exigiria uma decisão extremamente difícil. Uma decisão que colocaria em risco tudo o que havia conquistado até aquele momento e que poderia mudar para sempre o rumo da sua história. A oportunidade surgiu em uma manhã aparentemente comum. Clara estava organizando alguns relatórios quando recebeu uma mensagem do setor de desenvolvimento profissional da empresa. Inicialmente imaginou que fosse apenas mais uma comunicação interna, mas ao abrir o e-mail percebeu que se tratava de algo muito maior. A empresa estava selecionando funcionários para participar de um programa especial de formação de lideranças, um projeto destinado a identificar profissionais com potencial para assumir cargos mais importantes no futuro. Entre centenas de colaboradores, o nome de Clara havia sido indicado por seus gestores. Por alguns segundos, ela ficou parada diante da tela sem acreditar no que estava lendo. Aquela era exatamente o tipo de oportunidade que anos atrás parecia inalcançável. No entanto, junto com a felicidade surgiu um sentimento inesperado, medo. Participar do programa significaria assumir responsabilidades extras, enfrentar avaliações constantes e dedicar ainda mais tempo ao desenvolvimento profissional.
Além disso, exigiria viagens ocasionais e uma rotina A notícia da reestruturação espalhou-se rapidamente pela empresa e transformou completamente o ambiente de trabalho. Corredores antes movimentados por conversas descontraídas passaram a ser dominados por especulações, dúvidas e preocupações. Ninguém sabia exatamente o que aconteceria. Alguns funcionários temiam perder suas posições, outros acreditavam que seriam transferidos para áreas diferentes e muitos simplesmente aguardavam alguma informação oficial. Clara também sentiu o impacto daquela incerteza. Depois de tudo que havia enfrentado para chegar até ali, a possibilidade de ver seus planos mudarem novamente despertou antigos medos que ela acreditava ter deixado para trás. Durante alguns dias foi impossível evitar a ansiedade. Sua mente criava cenários negativos constantemente. E se todo o esforço tivesse sido em vão? E se as oportunidades desaparecessem? E se ela precisasse recomeçar mais uma vez? Porém, conforme os dias passavam, Clara começou a perceber algo curioso. Embora a situação ao seu redor estivesse fora de seu controle, sua forma de reagir continuava sendo uma escolha. Essa percepção mudou completamente sua postura. Enquanto muitas pessoas concentravam energia apenas nas incertezas, ela decidiu focar naquilo que podia fazer. Continuou trabalhando com dedicação, manteve seu compromisso com os projetos e aproveitou cada oportunidade para aprender algo novo. Em vez de desperdiçar forças tentando prever o futuro, passou a investir no próprio crescimento. Algumas semanas depois, os primeiros resultados da reestruturação começaram a ser anunciados. Equipes foram reorganizadas, departamentos passaram por mudanças e novas lideranças foram definidas. Foi então que Clara recebeu um convite inesperado para participar de uma reunião com a diretoria. Ao entrar na sala, sentiu o coração acelerar. Não fazia ideia do motivo pelo qual havia sido chamada. Durante alguns minutos, ouviu atentamente as explicações sobre as transformações que estavam acontecendo na empresa. Então veio a notícia que jamais imaginou receber. Seu desempenho ao longo dos últimos anos havia chamado a atenção dos responsáveis pelo programa de lideranças. Sua capacidade de adaptação, seu comprometimento diante das dificuldades e sua evolução constante haviam sido observados por diversas áreas da organização. Por esse motivo, ela estava sendo considerada para assumir uma posição de coordenação em um novo projeto estratégico. Por alguns segundos, Clara não conseguiu dizer uma palavra. A mesma pessoa que anos antes acreditava não ter capacidade para participar de uma simples seleção agora estava sendo convidada para liderar uma equipe. A emoção foi tão intensa que ela precisou respirar fundo para manter a calma. No entanto, junto com a felicidade surgiu uma nova responsabilidade. Aceitar aquela posição significaria conduzir outras pessoas, tomar decisões importantes e enfrentar desafios ainda maiores. Mais uma vez, ela se viu diante de uma escolha que exigia coragem. Ao chegar em casa naquela noite, sentou-se sozinha por alguns minutos e refletiu sobre toda a sua trajetória. Lembrou-se da jovem cansada que estudava depois do trabalho, das noites de preocupação, dos momentos em que acreditou que não conseguiria continuar e de todas as vezes em que precisou recomeçar. Foi então que percebeu algo fundamental. Nenhuma das conquistas que alcançou aconteceu porque o caminho foi fácil. Pelo contrário, cada dificuldade enfrentada havia contribuído para prepará-la para aquele momento. Cada obstáculo superado havia desenvolvido habilidades que agora faziam parte de quem ela era. Pela primeira vez, Clara compreendeu que o verdadeiro crescimento não acontece quando tudo dá certo. Ele acontece quando continuamos avançando apesar das dificuldades. Com essa certeza, tomou sua decisão. Aceitaria o desafio. Não porque não sentisse medo, mas porque finalmente havia entendido que coragem não é a ausência de medo. Coragem é seguir em frente mesmo quando ele está presente. E sem saber, aquela decisão a levaria ao capítulo mais transformador de toda a sua vida. Um capítulo que revelaria o verdadeiro significado da superação e mostraria que sua maior conquista ainda estava por vir. Quando Clara aceitou a posição de coordenação, sabia que estava entrando em uma fase completamente nova da sua vida. Pela primeira vez, outras pessoas dependeriam de suas decisões, de sua liderança e da sua capacidade de enfrentar desafios. No início, a responsabilidade pareceu enorme. Havia metas a cumprir, equipes para orientar e problemas que surgiam sem aviso. Em alguns dias, a pressão era tão intensa que ela se lembrava da jovem insegura que anos antes duvidava de si mesma diante de qualquer dificuldade. A diferença era que agora ela havia aprendido algo fundamental. Ninguém precisa ter todas as respostas para seguir em frente. Muitas vezes, basta estar disposto a aprender, adaptar-se e continuar caminhando. Aos poucos, Clara começou a construir sua própria forma de liderar. Em vez de tentar parecer perfeita, escolheu ser autêntica. Ouvia as pessoas, valorizava ideias diferentes e nunca esquecia como era estar do outro lado, sentindo medo de errar. Por causa disso, conquistou o respeito da equipe. Não através da autoridade, mas através do exemplo. Enquanto muitos enxergavam apenas a profissional bem-sucedida que ela havia se tornado, poucos conheciam a história completa por trás daquela trajetória. Poucos sabiam das noites em que estudou cansada, das oportunidades perdidas, das dificuldades financeiras, dos momentos em que quase desistiu e das lágrimas derramadas em silêncio. Mas Clara nunca esqueceu. Na verdade, fazia questão de lembrar.
porque cada uma daquelas experiências havia contribuído para formar a pessoa que era naquele momento. Com o passar dos anos, sua carreira continuou evoluindo. Novos projetos surgiram, responsabilidades aumentaram e conquistas importantes chegaram. Entretanto, algo dentro dela havia mudado para sempre. O sucesso já não era definido por cargos, salários ou reconhecimento. Ela havia descoberto que a verdadeira vitória era muito mais profunda. Era acordar todos os dias sabendo que não permitiu que as circunstâncias decidissem seu destino. Era olhar para trás e perceber que continuou avançando mesmo quando tudo parecia impossível. Certo dia, durante um evento para jovens profissionais, Clara foi convidada a compartilhar sua história. Ao subir ao palco, observou centenas de pessoas sentadas à sua frente. Algumas pareciam confiantes. Outras demonstravam exatamente a mesma insegurança que ela carregava anos atrás. Durante alguns minutos, contou sua trajetória sem esconder as dificuldades. Falou sobre os fracassos, os medos, os recomeços e os momentos em que acreditou não ser capaz. Quando terminou, o auditório permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então uma jovem levantou a mão e fez uma pergunta simples. Qual foi o momento em que você percebeu que conseguiria vencer? Clara sorriu. Pensou por alguns instantes antes de responder. Então disse algo que resumiu toda a sua jornada. Eu nunca tive certeza de que venceria. O que mudou minha vida foi decidir continuar mesmo sem essa certeza. Aquelas palavras ficaram ecoando no auditório, porque eram verdadeiras. A transformação de Clara não aconteceu quando recebeu uma promoção, quando conquistou uma oportunidade ou quando alcançou estabilidade. Ela começou muito antes, no momento em que escolheu não desistir. Ao final do evento, enquanto deixava o local, Clara observou o pôr do sol refletindo nos prédios da cidade e sentiu uma profunda gratidão. Não pelas conquistas materiais, mas pela jornada que a trouxe até ali. Naquele instante, compreendeu que a superação não é um destino final. É uma escolha diária. Uma decisão renovada a cada desafio, a cada obstáculo e a cada dificuldade encontrada pelo caminho. E talvez essa seja a maior lição de sua história. Não importa onde você esteja hoje. Não importa quantas vezes a vida tenha colocado barreiras diante de você. O que realmente importa é a decisão de continuar. Porque os sonhos não pertencem às pessoas que nunca enfrentam dificuldades. Eles pertencem àquelas que, mesmo cansadas, mesmo assustadas e mesmo sem garantias, escolhem dar mais um passo. E foi exatamente isso que Clara fez. Passo após passo, desafio após desafio, ela transformou uma vida cheia de limitações em uma história de possibilidades. E descobriu que a força capaz de mudar um destino sempre esteve dentro dela. Apenas estava esperando o momento certo para ser acreditada.